Chegamos agora a um dos momentos mais intensos e solenes de toda a Escritura, o capítulo 16 de Apocalipse. Aqui nós vemos o clímax da grande tribulação, o ponto em que a paciência de Deus se esgota e dá lugar a uma série final de juízos. Vamos mergulhar no derramamento das 7 taças da ira de Deus, os eventos que pavimentam o caminho para a batalha do Armagedom. E é isso, a ordem é dada, direto do templo celestial. Não há mais avisos, não há mais tempo para misericórdia nesse momento. É o comando que dá início a uma sucessão de pragas rápidas, avassaladoras, sobre um mundo que, conscientemente, escolheu a rebelião. Sabe, essa ideia de pragas não é nova na Bíblia, né? A gente logo lembra do que aconteceu no Egito. E o paralelo é poderoso. Assim como Deus julgou o faraó para libertar seu povo, aqui ele julga o sistema mundial do anticristo. A grande e assustadora diferença é a escala. Agora não é mais sobre uma nação, é sobre o planeta inteiro. E as coisas acontecem muito rápido. As 3 primeiras taças são derramadas numa sucessão que não dá nem tempo de respirar. Elas atingem os fundamentos da vida na Terra. E olha que interessante. Miram especificamente naqueles que se entregaram ao sistema da besta. Imagina só a cena. A primeira taça causa feridas horríveis, dolorosas, mas só em quem tem a marca da besta. É um juízo direcionado. Logo em seguida, a segunda taça transforma o mar em sangue, sangue como de um morto, diz o texto. Toda a vida marinha simplesmente acaba. E quando parece que não pode piorar, a terceira taça faz exatamente o mesmo com os rios e as fontes. A água potável do mundo deixa de existir. Mas por que sangue? Por que essa imagem tão forte? A própria Bíblia explica. Um anjo declara a justiça de Deus. É a retribuição em sua forma mais literal. Já que eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas agora, é sangue que eles têm para beber. O texto é duro, é o que eles merecem. E a intensidade só aumenta. Se até agora os juízos foram mais, digamos, ambientais, as próximas 2 pragas se tornam ataques diretos. O alvo agora é a fonte de luz do planeta e o próprio centro de poder do anticristo. A quarta taça dá poder ao sol para queimar as pessoas com fogo. Pensa no dia mais quente da sua vida e multiplica por, por 1000. Mas o mais chocante não é nem o calor, é a reação humana. O juízo está no máximo, mas, como a gente vê aqui, o arrependimento é 0. Nulo. Pelo contrário, eles blasfemam o nome de Deus. Depois do fogo, vem as trevas. A quinta taça é um golpe direto no coração do império da besta. O seu reino mergulha numa escuridão palpável, dolorosa. A agonia é tão grande, somando as feridas da primeira praga com essa escuridão, que o texto diz que as pessoas mordiam a própria língua de dor. E aqui a gente tem o resumo da situação. O juízo vem, a dor aumenta, a prova do poder de Deus é inegável e a reação? Blasfêmia. Recusem-se a arrepender. O que isso nos mostra é um endurecimento do coração que parece não ter mais volta. Ok, agora a coisa muda de figura. A sexta taça não é uma praga no mesmo estilo das outras. Ela é uma preparação de terreno, uma jogada estratégica no grande tabuleiro espiritual que antecede a batalha final. A sexta taça é derramada num lugar muito específico, o grande rio Eufrates. E ele seca, instantaneamente. Geograficamente, isso era uma barreira natural imensa. Sem ela, o caminho fica totalmente livre para que os exércitos dos reis do Oriente possam marchar. Mas a pergunta é, o que faria o mundo inteiro se juntar para uma guerra impossível contra Deus? A resposta é um engano em massa de proporções sobrenaturais que vem de uma fonte tripla do mal. É o que muitos chamam de trindade satânica. O dragão, que é Satanás, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Da boca de cada um deles sai um espírito demoníaco. E esses espíritos saem pelo mundo operando sinais e falsos milagres para enganar e reunir todos os reis da terra. E eles reúnem todo mundo num lugar que, em hebraico, se chama Armagedon. Um detalhe muito importante aqui. Armagedon não é a batalha em si. Biblicamente, é o ponto de encontro. É o palco, o vasto Vale de Megido, onde os exércitos do mundo vão se posicionar em desafio direto contra Deus. Então, chegamos ao fim. A 7ª e última taça. Essa não é derramada na terra ou no mar, mas no ar, afetando o planeta inteiro de uma só vez. É o golpe de misericórdia. O ato final. E uma voz poderosa ecoa do trono, no templo do céu, e declara com uma finalidade absoluta: está feito, acabou.
A ira de Deus está completa. O sistema do mundo como a gente conhece chegou ao seu fim. O resultado dessa declaração é um cataclismo planetário, o maior terremoto de toda a história humana, que muda a geografia da Terra. As cidades no mundo inteiro desmoronam, ilhas desaparecem, montanhas são aplainadas. A estrutura da civilização é pulverizada em instantes. É como se um terremoto que muda o planeta não fosse o bastante, uma praga final cai do céu. Pedras de gelo de granizo gigantescas. A Bíblia fala num peso de 1 talento, o que daria algo em torno de 30 a 40 quilos cada uma. É um bombardeio divino, inescapável e devastador. E isso nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Diante da desintegração total do planeta, da prova inegável e esmagadora do poder de Deus, a humanidade, segundo o texto, amaldiçoou a Deus pela praga. O que isso nos diz sobre a profundidade da rebelião humana, quando o coração se recusa a ceder, mesmo diante do fim de tudo?